Quem é que não gostaria de ter a fórmula mágica para o sucesso? Por quanto ela poderia ser vendida? Pois é, mas lamento informar que a fórmula mágica para o sucesso não existe. No entanto, quando observamos a forma de pensar, o comportamento e os hábitos das pessoas que realizam grandes projetos na sociedade, percebemos que, entre elas, há muitas coisas em comum. Mesmo sendo pessoas de diversas etnias e diferentes origens sociais, elas chegaram no mesmo lugar, o sucesso. Sem se conhecerem, parecem que falam o mesmo idioma. Que idioma é este? É possível aprendê-lo? Estamos falando sobre o idioma do sucesso. E sim, é possível aprender muito sobre ele. Essa é a hora que muitos já começam a ativar o seu preconceito e pensarem assim: lá vem mais um sermão barato de autoajuda feito por quem quer vender fórmulas mágicas para o sucesso. Amigo, lá no início eu já falei que fórmulas mágicas para o sucesso não existem. Agora, como explicar que pessoas com origem simples, alguns oriundos de comunidades muito pobres, de favelas, catadores de lixos e até mesmo meninos de rua estejam presentes na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil? É isso mesmo que você entendeu. Nós temos na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil pessoas de origens como essas que eu citei. Por outro lado, como exemplificar que filhos de milionários que estudaram nas melhores escolas e universidades do mundo não tiveram a mesma competência de seus pais e acabaram por destruir toda a riqueza produzida por eles em décadas? É fundamental compreender que a vida, na prática, não segue essas leis deterministas. A máxima de que quem nasce pobre morre pobre ou quem nasce rico morre rico, na prática, não funciona. É fato que alguns terão mais facilidades e outros terão dificuldades terríveis, mas o resultado final não é determinado pela quantidade de dificuldades ou facilidades que cada indivíduo encontra pela frente. Então, o que determina o sucesso? O que determina os frutos que colhemos são as escolhas que fazemos sobre as sementes que plantamos. Definitivamente não somos vítimas, a não ser vítimas de nossas próprias escolhas. Em outras palavras, não é culpa do governo, não é culpa do seu pai, não é culpa do sistema, não é culpa da crise, já que está na moda agora culpar a crise, não é culpa de quem quer que seja. Tudo isso que eu falei influencia e muito, mas não determina. Colhemos o que plantamos. Logo, se não colhemos, é porque não plantamos ou não perseveramos até que as sementes nos trouxessem os frutos desejados. Novamente, eu não ignoro as dificuldades impostas pelo meio, mas elas não têm o poder de definir o rumo de nossa vida. Elas influenciam, mas não determinam. E aí, tá se contorcendo na cadeira? Eu imagino que sim, já que este discurso é muito diferente do que temos ouvido ultimamente no país. Mas não desliga não, fica por aí para conhecer o outro lado da moeda. O primeiro passo para assumir o seu protagonismo na vida é se livrar deste tipo de mentalidade medíocre que sempre busca culpar terceiros por suas debilidades e assumir 100% das responsabilidades sobre o seu destino, entendendo que isso está sempre em suas mãos. Definitivamente, essa não é uma opção muito confortável, mas essa é a mentalidade que pode trazer para as suas mãos o protagonismo que você tanto deseja. Relaxa, não é tão ruim assim. Assumir que somos responsáveis por nossos fracassos também nos torna merecedores dos aplausos por todas as nossas conquistas. No final das contas, isso é uma excelente notícia, concorda? Mas Flávio, e o cara que nasceu na favela e é filho de presidiário, filho de mãe alcoólatra, que conviveu num ambiente absolutamente desfavorável para ser bem-sucedido? Em casos como esses? Bom, eu sempre respondo procurando definir em primeiro lugar o que é ser bem-sucedido. Vamos começar definindo primeiro o que não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ser rico, tampouco é ser famoso. Muita gente acha que ser bem-sucedido, que ter sucesso é ser rico ou ser famoso, mas não é. A propósito, tem muito rico e famoso por aí que depende de, infelizmente, injetar substâncias químicas legais e ilegais para conseguirem se levantar da cama todos os dias pela manhã, para representar aquele personagem que assumiram lá na sociedade. Vagam pela vida perdidos e sem propósito existencial. Isso é muito triste. Ser bem-sucedido é muito mais do que isso. É cumprir a sua missão. Mas afinal, o que é uma missão de vida? É a causa que você escolheu dedicar
terminar a sua curta existência nesse planeta. Não estamos falando de um emprego ou uma profissão. Isso é o que o sistema educacional limitadíssimo tentou lhe incutir na cabeça por décadas. Eu estou falando de algo muito maior. Quando você tem uma missão de vida, invariavelmente vai se dedicar com muito mais foco, amor e dedicação a esta missão escolhida. Isso lhe dará total sentido em todas as suas manhãs, o que lhe motivará a entender o seu lugar neste mundo, compreendendo que você existe para algo muito mais significativo do que simplesmente trabalhar 44 horas por semana para pagar suas continhas todos os meses. Trabalhando dessa forma e com este entusiasmo, você pode até eventualmente se tornar alguém bem remunerado e até ficar rico. Por outro lado, se a sua missão de vida for trabalhar numa missão humanitária, por exemplo, provavelmente não ganhará muito dinheiro, mas será feliz e bem-sucedido ao chegar no final da sua vida, com muito significado. Isso sim é ser bem-sucedido. Chegar no final da sua vida e poder dizer com convicção: combati um bom combate. Agora, voltando à pergunta sobre os que foram criados em ambientes favoráveis, filho de presidiários, etc. Essa é a descrição exata da vida de um cara que eu respeito e gosto muito, que é o Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, considerado pelo Banco Mundial um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele tem apenas 26 anos de idade e brilha nos palcos das escolas públicas, empresas e casas dos maiores ricaços brasileiros, com palestras falando sobre o seu trabalho social que atinge mais de 200 mil jovens da periferia de São Paulo. O que ele faz na casa dos ricaços? A convite deles, ele leva para as novas gerações dessas famílias privilegiadas um pouco da realidade da periferia, para enriquecer o seu conhecimento sobre a sua visão de mundo e a realidade vivida por muitas famílias brasileiras. Por outro lado, lá na periferia, ele mostra que é possível sonhar e conquistar o que quiser, sem nutrir aquele ódio alimentado pelos deterministas e oportunistas pelos mais ricos. Sua frase preferida, dita por sua mãe, é: não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Bem, essa é aquela hora que você já deve estar pensando assim: mas Flávio, o Eduardo Lira é uma exceção. Sim, meu amigo, ele é uma exceção. Então, parabéns! Já começamos a descobrir um dos ingredientes muito importantes para o sucesso. Seja você também uma exceção. Em vez de ficar questionando o inquestionável, por que não analisar o padrão mental do Eduardo Lira? Como ele se comporta, quais são os seus hábitos e como foi para ele ter tido a coragem necessária para dizer não para todas as propostas indecentes que recebeu ao longo da vida. Eduardo frequentemente disse que para atingir o sucesso na periferia é preciso ter a coragem de dizer não. Não para as propostas do mal e enfrentar a pobreza de frente e com dignidade a fim de vencê-la, em vez de ficar se achando um coitado e sucumbir no mar da miséria, do vitimismo, da criminalidade e do determinismo social. Sim, eu sei muito bem, infelizmente tem muita gente excluída em nossa sociedade, mas a maior exclusão de toda não é a exclusão social e econômica. A maior de todas as exclusões é a exclusão da própria identidade, por desconhecer o tamanho de nossas potencialidades. Pessoas que desconhecem o seu valor, o seu potencial e o quanto são capazes de virar o jogo se deixarem de lado o coitadismo, o vitimismo que tanto destrói o protagonismo de nossos jovens Brasil afora. Fazer as pazes com a sua identidade requer educação. Mas eu não estou me referindo àquela educação tradicional de biologia, português e matemática, dado pelas salas de aulas precárias pelas escolas públicas espalhadas pelo país. Eu falo de uma educação com bem mais profundidade. Aquela educação que resgata o indivíduo do fundo do poço e o reconcilia com a sua própria essência, dando autoestima, autoconfiança, dignidade e amor próprio necessários para estar de pé, para cumprir a sua missão de vida com louvor. É disso que eu estou falando. Outro patamar de educação. Para exemplificar melhor sobre este tema, eu tenho umas duas histórias para te contar hoje. A primeira é de um guerreiro chamado Cícero Pereira, ele é lá de Brasília. Ele era um catador de lixo e decidiu estudar com os livros achados no lixo para passar no vestibular. Ele sonhava grande, ele queria ser doutor. Já o seu histórico familiar era bem complicado. Órfão de pai desde os 3 anos de idade e a mãe era alcoólatra. E além disso, 2 de seus 10 irmãos foram assassinados. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou sua carreira de catador de lixos. Inclusive, ele gostava muito de catar lixos, apesar de não saber ler. Com o tempo, os livros começaram a lhe servir de inspiração. Ficava inclusive mais feliz quando encontrava títulos de biologia e ciências. Uma vez ele encontrou alguns volumes da Enciclopédia Barça e aí, pela primeira vez, descobriu sobre um tal de Pedro Álvares Cabral. Recentemente, Cícero concluiu a sua graduação em medicina e realizou o seu primeiro sonho. Agora ele é um doutor.
Cícero estudou em escolas públicas por toda a vida e como não tinha dinheiro para o transporte público, muitas vezes ele andou entre 20 a 30 quilômetros por dia entre ir e voltar para a escola. Abre aspas. Não há desculpa para não seguir os sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência, e sim de persistência. A educação mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, médico, ex-catador de lixo. Será que essa frase, essa declaração que o Cícero fez recentemente nos meios de comunicação é alguma espécie de autoajuda barata? Ou, de fato, essa declaração é retrato de sua história de vida que ele sentiu na sua própria pele? A resposta é óbvia, não é verdade? Agora, é óbvio, sim, o Cícero é uma exceção. Então, que tal você também ser uma exceção? Bom, vamos falar de mais um catador de lixo. Este eu conheço muito bem e tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Em breve, inclusive, eu vou trazê-lo aqui para contar a sua história com detalhes para vocês. É uma história muito interessante. Eu estou falando de Geraldo Rufino. Ele é negro e oriundo de uma família muito simples. Ele foi catador de lixo na década de 80. E foi catando lixo, justamente catando lixo, que ele aprendeu o valor de reaproveitar e reciclar materiais usados. Eu não vou contar a sua história com muitos detalhes agora, porque, como eu disse, eu vou trazê-lo aqui para gravar com a gente para os próximos episódios. Mas, para resumir, Geraldo Rufino, ele hoje é proprietário da JR Diesel, a maior empresa brasileira especializada em aproveitamento de peças de caminhão, que fatura hoje mais de 50 milhões de reais. Geraldo Rufino teve seu estudo de caso publicado no meusucesso.com, deu entrevista no Jô Soares e recentemente acabou de lançar um livro contratado pela editora Gente. Vamos para mais uma história. Dessa vez eu quero falar sobre um menino de rua que vagava pelas ruas do Rio de Janeiro na década de 70. Eu estou falando de Eloy Dávila. Ele morou na rua e frequentou a antiga FEBEM por muitas vezes. A FEBEM era uma espécie de casa de detenção para menores, para você ver que ele realmente estava vivendo ali naquele ambiente de droga, enfim, não é? Tudo que você pode imaginar de um menino que morou na rua. O Eloy, ele foi acolhido no escritório de Estela Barros, a vovó Estela, que fazia aquelas viagens para Disney lá na década de 80. E começou a trabalhar nessa agência como office boy. Hoje ele é proprietário da Fly Tour, uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, que comprou nada mais e nada menos que a American Express Travel, que hoje fatura cerca de 4,5 bilhões de reais por ano em sua empresa. Não há uma única vez que o Eloy conte essa história que ele não se emocione. Imagina, só ele sabe o que ele passou e como precisou resistir ao vitimismo para poder assumir o protagonismo em sua vida e construir uma empresa que hoje emprega milhares de pessoas. Conhecendo todos esses empreendedores e tendo estudado a vida de todos eles com profundidade, por conta inclusive do meu trabalho no meusucesso.com, eu posso afirmar que há muito em comum entre todos eles. Além de sua origem humilde, essas pessoas têm características marcantes que eu gostaria de comentar com você a partir de agora. Podemos aprender o idioma do sucesso? De que forma a gente pode aprender esse idioma? Principalmente observando e aprendendo com quem chegou lá. Então, quais são essas lições? Vamos lá, em primeiro lugar, pessoas que chegam ao topo são pessoas que sonham grande. É claro que suas referências do que é grande vai mudando na medida em que você vai avançando. Logo, essas pessoas nunca se acomodam. É claro que quando Geraldo Rufino, que catava lixo, ele não tinha a menor ideia do quão longe ele chegaria hoje, mas dentro de sua realidade, ele pensava grande. Até o momento que ele descobria que poderia pensar maior ainda, quando muitos se acomodariam numa referência menor e mais confortável. Pessoas como Geraldo Rufino e todas as outras pessoas que chegaram no topo, não. Elas contrariavam essa lógica e permaneciam sonhando grande, elevando e criando novos referenciais para que eles lutassem. Pessoas que chegam no topo se preparam de forma coerente para o seu sonho. A forma que essas pessoas se preparam, ela não se limita ao modelo formal e convencional. Na realidade, para a maioria dessas pessoas, o diploma acabou se tornando irrelevante. Elas são curiosas e fazem a sua própria pesquisa para se qualificarem. Elas não seguem padrões convencionais, até porque, se seguissem, continuaria a catar lixo. Até hoje, na visão convencional, jamais seria possível que a sociedade admitisse que essas pessoas pudessem ter chegado tão longe como chegaram. Mas depois que chegam, são aplaudidos pelas mesmas pessoas que os desprezaram. Pessoas que chegam no topo não se abatem pelas chacotas de seus amigos e parentes. É natural que as referências pequenas que
conhecemos tenham sido apresentadas para nós pelas pessoas mais próximas que temos em nossa vida. A partir do momento que você decide voar com as suas próprias asas e chega com uma ideia diferente em sua família ou roda de amigos, é natural que você seja visto como uma espécie de alienígena, um sonhador, um iludido ou até mesmo um desajustado digno de pena. Quem chega no topo não se abate com essas críticas, mesmo quando vindas de pessoas de quem ele esperava mais apoio. Chegam no topo quem trabalha muito. Para pessoas de sucesso, trabalhar é um prazer e não um castigo. Em especial, quando se está trabalhando para construir o seu próprio projeto. Trabalhar muito é uma marca de todos que chegaram no topo. Quem chega no topo está sempre disposto a refazer o seu planejamento. Isso porque o caminho para o topo não é linear e muitas vezes será um caminho bem desafiante. Por isso quem chega lá são os perseverantes, são aqueles que estão dispostos a recomeçarem do zero, sem lamentação, quantas vezes for necessário. A visão dos que saem do anonimato e se destacam das grandes multidões para chegar no topo é sempre para frente, aprendendo com os erros do passado e colocando as lições aprendidas em prática. Para finalizar, pessoas que chegam no topo não se aposentam. Desenvolver projetos é um enorme prazer para esse tipo de gente. Apesar de desfrutarem muito de suas conquistas com sua família, eles estão sempre com novas ideias e cheios de vontade de voltar a sonhar com novos voos. Bem, gente, eu tenho a certeza que você não vai ceder à mentalidade vitimista e certamente está com a sua mente borbulhando para colocar em prática esse idioma do sucesso. Como em todo idioma, quanto mais você pratica, mais fluente você fica.